Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo o Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Desculpa. E esperou 7 dias até o termo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: Que fizestes? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. Ainda a face do Senhor não orei. Reforcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que achou com ele uns 600 varões. E Saul e Jonatas e seu filho e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os destruidores saíram dos campos dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon. E outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua rédea, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança, nem na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus a caminho de Micmas. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém não o fez saber a seu pai. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram 600 homens. E aí, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Ziló, trazia o efode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonas procurava passar, a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda. E era o nome de uma
Bozés e da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passamos as guarnições destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. E se nos disserem assim, parai, até que cheguemos a vós. Então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a ele. Porém, dizendo assim, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão. E isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subi Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram. E até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, eis que as multidões derramava e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas e nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Iás: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era com o outro. E houve muito grande tumulto. Também os filisteus havia hebreus como dantes que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pelas montanhas de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto pela peleja. Assim livrou Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Afen. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, veja como me aclararam os olhos por ter provado um pouco desse mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido os despojos que achou dos seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon. E o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram as ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão. E o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: Aleivosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo e dizei-lhes:
Trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois de Saul, desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemo-los, até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, os sacerdotes: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia, lhe não respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e veja em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas certamente morrerá. E nenhum do povo lhe respondeu. Disse mais a todo o Israel: vós estareis de uma banda e eu e meu filho Jonatas estaremos de outra banda. Então disse o povo a Saul: faz o que parecer bem aos seus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco do mel com a ponta da vara que tinha na mão, e eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás. Jonatas, porém o povo disse a Saul: morrerá Jonas que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal sucededa. Viva o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo de sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá, contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos, e houve-se valorosamente e feriu os amalequitas, e libertou Israel da mão dos que os saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquissua, e os nomes de suas duas filhas eram esses: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e a valorosos que via os agregava a si.